Olá, bom dia! A aula de hoje é uma grande brincadeira. Vamos brincar com aquele joguinho tão conhecido já da garotada, o jogo dos 7 erros. Aqui, eu quero que você identifique no texto, abaixo, as 7 transgressões à norma culta da língua portuguesa. Vamos lá? Você vai fazer o seguinte: você vai pausar o vídeo, vai fazer a correção desse texto, tá? Depois de terminar a correção, você volta para o vídeo. A gente daí tira o pause e a gente vai corrigir juntos, ok? Então lá, no 3. 1, 2, 3. Parou. Bom, aquela máxima dos filmes de ação, né? Se você está assistindo esse vídeo, é porque já resolveu a questão, já conseguiu encontrar os 7 erros. Então, vamos à correção. Vamos ler o texto primeiro? O texto diz assim: há tempos um sábio disse que, para ser feliz, aonde você estiver, é necessário olhar várias belezas que devem haver em volta de você. Agora mesmo estavam voando 2 belos pássaros. Você viu? Você parou para ver? Se não parou, não há problema. Outros virão. Não ignore-os. Primeira linha. Há tempos um sábio disse que. Já começamos aqui, ó. Opa, deixa eu me posicionar aqui na caneta. Cadê você? Cheguei. Ó. Esse A aqui deveria ser com H. Há tempos um sábio disse que. Quando é que eu uso A com H, professor? Eu uso A com H quando ele indica tempo decorrido, tempo passado, tá? Tempo que já aconteceu. Pode ser substituído por faz. Faz tempos um sábio disse que. Né? Então, esse há tempos, no sentido de tempo, né? Já se passou um tempo em que o sábio me disse isso. É nesse sentido. E pode ser substituído por faz. Beleza? Vamos adiante. Para ser feliz aonde você estiver. Outro errinho aqui, ó. Aonde não, para ser feliz onde você estiver. Eu vou usar aonde sempre que eu tiver um verbo que expresse deslocamento. O pessoal fala muito em movimento, mas é nesse sentido, de deslocamento, tá? De um lugar para outro lugar. Aí eu uso o aonde. Verbos como, por exemplo, verbos como ir. Né? Eu digo, aonde você vai? Né? Vou aonde eu me sinto bem. Entendeu? Então, o verbo ir, ele pede a preposição a. E aí eu junto esse a com o onde e dá aonde. Entendeu? É tudo uma questão de regência. Assim como o verbo ir, você tem o verbo levar, né? Chegar, vir, voltar, retornar. Verbos que vão indicar deslocamento. Agora, nesse caso aqui, o estiver, verbo estar, né? Ele não indica deslocamento, ele indica uma coisa estática, parada. Não há a ideia do deslocamento. Verbos como morar, conhecer, né? Não vão indicar movimento. Então, toda vez que o verbo não indicar movimento, você vai usar onde e não aonde, ok? Então, indicou deslocamento é aonde. O que vai acontecer é que o próprio verbo vai pedir a preposição a. Não indicou deslocamento, então não está pedindo preposição a, é onde que você vai usar, tá bom? Uma dica muito, muito importante aqui, aproveitando aqui o momento, cuidado para você não usar aonde, né? Ou onde, em situações que não dão a ideia de lugar físico. O onde e o aonde são usados para lugares físicos. Por exemplo, na frase, ele conta piadas onde a vítima é sempre um português. Onde a vítima, não. Ele conta piadas, eu não estou falando de lugar físico, né? O certo é você dizer, ele conta piadas em que a vítima
é sempre um português, entendeu? Em que e não onde. Porque onde é usado para o lugar físico, o local físico, por exemplo, uma cidade, um bairro, uma rua, um colégio, né? Agora, você não pode usar isso para situações em que não há um lugar físico incluído aí. Quando eu digo ele conta piadas onde, quer dizer, estou falando das piadas, né? O lugar aí é piada, mas piada não é um lugar, então não cabe onde, cabe em que, ok? Então vamos adiante. É necessário olhar várias belezas que devem haver. Oi, aqui ó, mais uma aqui. Devem haver. Devem haver, não. O verbo haver, no sentido de existir, que é o caso aqui, deve existir, né? Em volta de você. Beleza, várias belezas devem existir. Se eu usar o verbo existir ele vai para o plural, né? Então, o verbo auxiliar, que é o verbo dever, aí estaria correto no plural. Só que o verbo haver, ele não vai para o plural, no sentido de existir. Você sabe disso, aula de sujeito, né? Sujeito inexistente. Há muitos pais na reunião há muitas mães na reunião de pais, né? Então, o verbo haver, no sentido de existir, fica no singular. E como o verbo principal fica no singular, né, obrigatoriamente, o auxiliar não pode ir para o plural. O certo aí é deve haver. Beleza? Em volta de você. Agora mesmo estavam voando dois belos pássaros. Olha aqui, ó. Outro errinho clássico. Ó. Essa vírgulazinha aqui, ó. Estavam voando dois belos pássaros. Quem estava voando? Dois belos pássaros, não é isso? Dois belos pássaros é sujeito da ação de voar. Né? Estavam voando dois belos pássaros. Esse é o sujeito. E o sujeito não pode ser separado da ação verbal, tá? do verbo. Então, não dá para usar essa vírgula aqui, separando o sujeito dois belos pássaros de estavam voando, que é o verbo desse sujeito aqui. Entendeu? Então, sem verbo, sem vírgula separando o sujeito de verbo. Você viu? Você parou para ver? Se não parou, não há problemas. Oi? Aqui, ó. Se não, esse senão aqui, ele deveria ser separado. Né? O certo seria se não. Por quê, professor? Vamos lá. O senão separado, vou te dar uma dica, um macetezinho. Se você pode tirar o não, né? Fazer o inverso da frase, olha só. Se não parou, não há problemas. Isso é uma condição. Se parou, há problema. O inverso, ó, o contrário. Se não parou, não há problemas. Se parou, há problemas. Entendeu? Se não parou, não há problemas. Se parou, há problemas. Então, se parou, há problemas. Quando eu posso tirar o não da frase, e isso não compromete o sentido, né? Isso só muda, né? Mas não compromete o sentido, é porque esse não é separado do se. Se não, caso não. Entendeu? Nesse sentido. E aí eu tenho uma conjunção condicional, se, e um advérbio de negação, não, separados. Tá? Se não parou, não há problemas. Se parou, não há problemas. Posso tirar só o não do se não. Também é outro macete. E você vai ver que não muda muita coisa. Não perde o sentido. É diferente, por exemplo, lembra aquela música do Chorão? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Então, nessa música, se eu tirasse o não, ficaria se eu, quem vai fazer você feliz? Se eu, quem vai fazer você feliz? Se eu, quem vai fazer você feliz, não faz sentido. É diferente de dizer se parou, não há problema. Percebe? Porque se eu tiro o não do se parou, não há problemas, eu construo uma outra ideia. Uma outra ideia condicional, mas ainda é uma ideia viável. Sinal de que o não é separado do se. Mas quando eu tiro o não, e aí a frase fica sem sentido, se eu quem vai fazer você feliz, é porque o não, ele é parte da palavra, é uma palavra só. E aí é senão junto.
tá? Senão junto, você não pode tirar o não. O senão junto ele pode ser uma conjunção, ele pode ser uma preposição, que é nesse caso aí, senão eu, quem vai fazer você feliz, né? Exceto eu, quem vai fazer você feliz. Esse é o sentido, né? A não ser eu, quem vai fazer você feliz. Esse é o sentido do senão aí, tá? Ele é uma preposição. E existe o senão que é substantivo, que significa defeito. Olha, se eu digo assim, aquela menina tem um senão. Aquela menina tem um senão, quer dizer, ela tem um defeito. Tá? O diretor encontrou um senão no meu projeto, um defeito no meu projeto. Tá entendendo? Esse senão é junto, quando significa defeito, quando significa a não ser, exceto, quando significa do contrário, caso contrário. E ele não aceita que você tire o não. O senão separado aceita que você tire o não. E a frase ainda fica com sentido. É uma conjunção condicional, mas o advérbio de negação não. Tá bom? Então fica essa dica aí. Esse senão é separado. Tá? Esse senão aí é caso não. Caso não tenha parado, caso não pare, não há problema. Entendeu? Nesse sentido. Se não parou, não há problema. Se parou, há problema. Se não parou, não há. É uma condição. Tranquilo? Então, separado. Outros virão, não ignore-os. Um errinho aqui também, ó. Esse os aí, pronome oblíquo, substituindo eles, né? Para o pessoal do caso reto, ele, segundo a norma gramatical, ele tem que ser atraído pela palavra negativa que vem antes do verbo, tá? O não. E aí o certo é dizer não os ignore. Não os ignore. Então tira daqui e leva para lá. Não os ignore. Ver, no lugar de ver, ó, você parou para ver? Não, você parou para ver, não, né? Você parou para ver. Opa. Você parou para ver, né? Para ver. Certo? Então, você parou para ver. E aí você tem, né? A com H, né? No sentido de tempo que passou, no lugar de faz. Onde no lugar de aonde, porque estamos trabalhando com o verbo estar, que é verbo que não indica deslocamento. Deve haver, deve no singular, porque o verbo haver não pede plural, então o auxiliar dele não vai para o plural. Né? O verbo haver não vai para o plural, logo o auxiliar também não vai para o plural. No 4, a vírgula que a gente retirou, porque estava separando o sujeito dois belos pássaros do verbo, coisa que não pode. Aqui, 5, né? V, né? V, né? Está errado, certo? É ver. A gente tem essa mania de comer o R final, né? Vou cantar. A gente sempre tira o R final, né? Na linguagem coloquial, mas na escrita temos que tomar cuidado com isso. O senão separado, que é uma condição mais uma negação, advérbio, uma conjunção condicional mais um advérbio de negação. Caso não, nesse sentido, né? E aí eu posso tirar o não. A única possibilidade, o macete é você poder tirar o não, coisa que no senão junto você não pode fazer. E por último, o pronome oblíquo os, número 7, que deve ser atraído pela palavra negativa. Se não houvesse o não, tudo bem, aí ignore-o, estaria correto. Mas o não exige que essa palavra, que esse pronome oblíquo venha para perto dele. Ok? É isso, galera. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da estrutura desse texto. Vamos dar uma melhorada nesse texto. Tem como fazer com que esse texto fique ainda melhor. Tá bom? Até lá, então.